O título da live incomodou algumas pessoas no LinkedIn. Meu time começou a postar no LinkedIn. O LinkedIn sempre as pessoas são muito incomodadas, né? Porque eu usei a palavra o ensino de design precisa mudar. E precisa. E vocês vão perceber o porquê precisa mudar e o porquê que a DC também mudou. O ensino de design não só precisa mudar, mas ele precisa evoluir. Se você pensar hoje, nos últimos 5 anos, a quantidade de tecnologias novas que foram lançadas é absurdo. Assim, 5 anos até aqui, parece que a gente estava 5 anos atrás na carroça. É doideira. Agora tu imagina nos próximos 5. Agora tu imagina nos próximos 10. E quando é que o ensino evolui? Porque se você olhar hoje, no mapeamento geral das faculdades no Brasil, você pode pegar as melhores faculdades, pode pegar os melhores treinamentos do Brasil. Qual foi a última vez que esses treinamentos se atualizaram perante ao mercado? Qual foi a última vez que esses treinamentos consideraram conteúdos e práticas necessárias para esse mercado de hoje? Fala para mim. 2001? 2002? Pois é. O ensino de design também precisa se adaptar. Quer queira, quer não, todo ano nós vamos ter coisas novas. Tecnologias novas, itens novos, telas novas, produtos novos, startups novas, empresas novas, IPOs novos, entendeu? Nós vamos ter de tudo novo. Como que você consegue manter um ensino atualizado? Talvez tenhamos a resposta hoje. Todas as profissões de tech estão num momento novo. Eu diria que não só novo, mas único. Porque se tu pega medicina, meu pai é médico, se tu pega medicina, a parada que meu pai estudou 60 anos atrás, válida até hoje. Válida até hoje. Se tu pega arquitetura, já é mais similar à tech. Os materiais estão se atualizando, o tamanho das coisas estão se atualizando, a tecnologia está se atualizando. Se tu pega veterinária, também se atualizou bastante. Então tem profissões que se atualizam, tem profissões que não. A profissão tech, ela é praticamente um ciclo de 24 horas. A cada 24 horas tu não sabe o que vai acontecer, entendeu? Às vezes o CEO do OpenAI vai pedir demissão e vai falar que vai começar a trabalhar para a Microsoft, cria um caos na internet, depois volta para o OpenAI durante a madrugada, depois logo de manhã pede demissão novamente, o time inteiro pede demissão depois de 2 horas, depois de mais 6 horas ele volta para a operação do OpenAI, o time inteiro volta para trás, depois a Microsoft dá uma brincada falando que mas a gente é dono de 60%, mas não tomamos decisão. Esse é o mundo de tech. O mundo de tech, ele é talvez das indústrias mais incompreendidas do mundo. E não tem como prever. Mas tem. E eu vou ensinar você como que tem como prever talvez algumas das curvas. Não todas, mas algumas dá. Principalmente a curva de pessoas. A curva de produto, aí esquece. Não tem como. Porque tu não tem como saber de tudo. Mas a curva aonde as pessoas vão e aonde o trabalho vai, tem como. Vamos aprender junto. As exigências, e essa é uma palavra muito difícil, prefiro falar em inglês, que é muito mais fácil, mas as exigências, elas mudaram. Elas evoluíram. Elas se adaptaram. E aí sabe o que aconteceu? O ensino não se adaptou. As exigências das empresas mudaram. Pro júnior, pro mid, pro sênior, pro pleno, pro head, pro VP. Mudou. Por que mudou? Porque as empresas no Brasil estão chegando na curva da maturidade. E eu não acho que vai demorar muito pra gente fazer o 0 a 0 na maturidade. E ali a gente começar a crescer. A grande verdade é que o mercado ele tá evoluindo. E ele precisa evoluir. Porque ele precisa acompanhar a tendência, ele precisa acompanhar a tecnologia. E às vezes, como profissional, você não está acompanhando a tendência, você não está acompanhando a tecnologia. Mas o mercado, ele não vai parar. Ele não vai te esperar. E essa é uma confusão que a gente faz, às vezes. A gente acha que o mercado vai esperar. Não vai. O mercado vai te engolir. E você tem que ter uma constância em estudo absurda. Os salários já não são os mesmos. Que os salários, eles estão caindo. E eu não estou falando isso para te desanimar. Porque hoje eu vou te ensinar a ver ciclo de mercado. Ninguém nunca ensinou isso na internet brasileira. Nunca. E nem vão. A maior parte não consegue prever. Mas hoje eu vou te ensinar a fazer ciclo de mercado. Quais são os 4 ciclos de mercado. E qual é o momento que essa frase aqui, ela deixa de existir. E é ali que você vai procurar o trabalho. Porque existe ciclo onde o salário está caindo, que é agora.
Nós estamos saindo agora de um congelamento de vagas. Os salários tão baixos, sim, em torno de 17 a 31% em queda, mas eles vão se reajustar. E eu acertei o mês, hein? Que eu falei há uns 2 anos atrás, quando ia ser o hiring freeze e quando ia acabar. E eu acertei o mês. Em abril, os hiring freeze vão começar a ser levantados. E aí a gente vai começar a ter o quê? Reajuste salarial. E aí o que o salário vai fazer? Vai bater no 0 a 0 de novo. O que era 2 anos atrás. E eu vou te ensinar a prever isso. De uma forma mais mamata que existe no planeta. Estamos voltando ao presencial. A gente teve uma curva no Covid, e eu vou mostrar para vocês a curva, inclusive uma imagem belíssima de um artigo belíssimo de uma profissional que eu admiro muito. Mas a gente teve uma curva no Covid que foi contratação a rodo e habilidade zero. Aqui a live nós estamos para ser honesto, né? Contratação a rodo, habilidade zero. E agora que a gente saiu do Covid, passou-se os seus 2 anos, seus layoffs no talo, seus reajustes e etc. O que as empresas perceberam? Pera aí, tem muito profissional aqui dentro que não está trabalhando, mas tem muito. Como que a gente controla isso? Se a gente não sabe quem é, todo mundo volta para o escritório. Porque dessa forma eu consigo mapear. Estando dentro do escritório, eu consigo mapear. É uma frase conhecida em Goiás, que a gente fala muito, que é: se o fazendeiro não tá com o olho na vaca e no boi, vai dar errado. Vai dar errado. O fazendeiro tem que estar de olho. A Jota, tu concorda com a volta do presencial? Jamais. Mas é o que é, né? Quem trabalha escuta, quem não trabalha reclama na internet. Porque tu não escolhe, né, colega? Tua empresa que escolhe. E aí tu segue a regra. Eu tô no híbrido. Amanhã, por exemplo, estarei na empresa. Olha só, olha só. Olha só. Ó a roupa da empresa separada aqui, ó. Ó, meinha e tudo, ó. Pra ir pra empresa. Entendeu? Por quê? Porque tu segue regra, né, papai? Tu segue regra. Não tem como, não. Então nós vamos voltar pro escritório. Ah, vai demorar muito a gente voltar para um remotinho, para uma coisa mais flexível? Talvez não. A Jota, por que nós estamos voltando para o presencial? Pô, aí a gente pode ir nesse assunto por horas, mas assim, de forma básica para você, minha responsabilidade é a estruturação de times, né? De uma maior telecom da Europa. E quando tu começa a mapear quem tá entregando, quem tá ocupado, quem não tá ocupado, você começa a perceber que tem muita gente desocupada. A agenda branca, sem nada, sem reunião, espaço em branco, assim, e tá falando que tá ocupado. Como que tá ocupado se a agenda tá vazia? Tem uma desconexão nessa informação. E quando você começa a dar uma olhada, quais foram as últimas entregas, qual foi o último acesso ao Figma? Quem trabalha com administrador de Figma sabe como é que é tirar um relatório bonito de Figma, que tu sabe qual foi o último arquivo que todo mundo no time abriu, o que é que fez dentro do arquivo, se só mexeu o mouse ou se realmente trabalhou. Quando tu tira um relatório desse, te deixa um pouco emocionado e um pouco furioso. Porque eu sei trabalhar em casa, e eu prefiro trabalhar em casa. Mas tem uma galera que não sabe trabalhar. E aí, infelizmente, por uns e outros, nós vamos voltar pro presencial. Entendeu? E sim, e faz parte do layoff, né? Quando uns e outros não sabem trabalhar, também vem a onda. Vem a onda do layoff. O foco em design, ele mudou, viu? Ele mudou e eu vou explicar para vocês hoje. A IC tá em alta. Individual Contributor, mas tá ganhando muito mais do que eu. Mas muito mais. Nossa! O comp tá muito maior do que o meu. Mas assim, nós estamos falando de 2 vezes mais do que eu tô ganhando. O foco em design mudou. E agora tá vindo craft com peso. E aí você vai falar: Jota, mas essa palavra nunca existiu. Acho bom dar uma estudada, porque a palavra craft, na realidade, ela é a nossa profissão, né? Não sei se você sabe, mas existem 2 motivações de trabalho. A linha de craft e a linha de management. É uma palavra comum do nosso trabalho. As pessoas não falam porque as pessoas não estudam, né? É diferente. Mas craft é uma palavra muito comum. Inclusive, se tu olhar o job description que eu escrevo na unha no meu trabalho, estou contratando, tem a palavra craft pelo menos umas 45 vezes. Então, é o nosso trabalho. Só porque tivemos um momento ali, Covid, pós-Covid, que as pessoas esqueceram do craft e foram muito pro teórico, pra vida do deixa eu pensar, deixa eu realizar.
as empresas não estão afim mais não. As empresas querem solução, quer entrega, resultado, impacto. Então o mercado ele mudou. E o ensino precisa mudar, precisa acompanhar todos esses pontos. E pontos que até eu não coloquei aqui, mas precisa acompanhar. Porque se não acompanha, você que estuda fica sem trabalho. A matemática aqui é muito básica.